Muito bem, senhoras e senhores, saiu lá no canal de vídeos do TargetHD.net e no blog também o review completo deste amiguinho aqui, o Samsung Chromebook 3. Este aqui está atuando como meu notebook secundário nos últimos 2 meses, por isso chegou a hora de fazer aquela avaliação bonita, contando a verdade, mostrando a real sobre este notebook com Chrome OS. Lá no Target HD você confere o review completo e aqui você confere as coisas que eu gostei e que não foram tão legais assim no Samsung Chromebook 3, uma proposta de conectividade em qualquer lugar com um sistema operacional todo baseado no Google Chrome. Google Chrome. É um trocadinho, um trava-língua, né? Chrome OS é mais fácil. Então, será que é bacana? Será que não é bacana? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que você jogou dinheiro fora ou encontrou uma mina de ouro em um notebook baseado no Google Chrome? A seguir as respostas, vamos começar dissertando sobre as coisas que eu gostei neste dispositivo. Primeira coisa que eu gostei é a construção geral dele. Ele é muito bem construído. O Chromebook 3 está muito bem acabado, muito melhor do que as duas primeiras versões. Você tem um plástico rígido na maior parte das peças, não temos peças móveis, não temos aqueles pontos débeis onde aparentemente você pode quebrar com um movimento mais brusco ou grosseiro. A dobradiça da tela parece ser bem resistente, pelo menos nos 2 meses que eu utilizei, em nenhum momento esse produto passou uma sensação de que ele poderia se quebrar com certa facilidade. Além disso, a disponibilidade de portas é razoável, pelo menos 2 portas USB, uma porta HDMI, um slot para os chips ou cartões micro SD. Enfim, é o básico, é o mínimo que você pede para um computador portátil ou um computador com as suas características, que basicamente são de oferecer a conectividade de internet em qualquer lugar. Então, a concepção geral e a construção geral do Chromebook 3 é um dos pontos, ou são um dos pontos, já que o plural é muito bonito nesse caso, são os primeiros pontos positivos deste notebook da Samsung. O segundo ponto positivo é a parte onde está o seu teclado. Sim, é um teclado que, apesar de oferecer teclas um pouco menores do que as minhas mãos e os meus dedos gordos estão acostumados, é um teclado que oferece uma boa produtividade. A curva de aprendizado é baixa aqui, a curva de adaptação mais baixa ainda, e você pode ter uma digitação plena para exercer textos, para produzir textos mais longos e mais elaborados. O touchpad, vou ter que mostrar de novo, né? O touchpad também é outro ponto de destaque, é um touchpad muito bom, muito bacana, muito preciso, dá para você utilizar ele numa boa, inclusive sem o mouse. Eu gosto de utilizar o mouse porque isso aumenta a minha produtividade, mas a maioria das pessoas que não querem utilizar um mouse conectado com ele, deixando a porta USB livre para alguma outra coisa, pode fazer isso sem maiores problemas. Então, o conjunto teclado e mouse desse notebook é realmente muito bom e é um ponto positivo, ou são pontos positivos. Não, eu falei do conjunto, né? Então o conjunto é um ponto positivo do Chromebook 3 da Samsung. Outro ponto positivo deste notebook é, em partes, o Chrome OS. Porque olha o tempo de resposta. Muito rápido. É muito rápido para você ativar e desativar esse equipamento quando ele está em standby e ele tem uma inicialização de apenas 10 segundos. Essas são características do Chrome OS. É um lado muito bom e positivo do Chrome OS, essa inicialização rápida e baixo consumo de recursos de hardware. Por outro lado, isso também se reflete na sua bateria, que é outro ponto excelente. Acho que esse é o principal motivo pelo qual você deve ter um Chromebook. Por conta das suas características técnicas, ou seja, suas especificações de hardware, combinado com um software que consome baixa energia, você tem uma autonomia de bateria prometida pela Samsung de até 8 horas. Essa promessa se cumpre e vai além. Se você deixa o Bluetooth desativado e o Wi-Fi desativado, a autonomia de bateria do Samsung Chromebook 3 pode alcançar até 11 horas de uso,
algo que é muito bem-vindo, principalmente quando você está em deslocamento. Você está no aeroporto ou está em viagem, quer produzir um texto, precisa produzir um texto, você pode produzir ele de modo offline através do Google Docs, sem depender de internet, sem depender de nada e economizando a bateria do dispositivo. É uma combinação que nem todos os notebooks oferecem, é uma combinação que alguns ultrabooks não oferecem. Então, para quem quer ter produtividade em qualquer lugar, o Samsung Chromebook 3 é uma boa pedida. Produtividade até um certo ponto. No meu caso, que produz textos para a internet, ele vai bem, mas não queira fazer coisas muito elaboradas, porque e aí a gente já começa os pontos negativos do equipamento. Ele não é para quem quer produzir conteúdo pesado ou conteúdo em larga escala ou conteúdo com alta demanda de hardware e software. Eu não chamaria esse de ponto negativo, é uma característica do sistema operacional. Tudo nessa vida tem causas e consequências, e quando você faz uma escolha, aceita as consequências dela. O Chrome OS ele é um sistema operacional onde basicamente é o Chrome, com a participação especial de alguns aplicativos compatíveis com o Chrome, com o Google Chrome, que a Google adicionou ao sistema. Então você não vai conseguir produzir códigos pesados, você não vai conseguir fazer edição de áudio e vídeo de forma elaborada, nem mesmo edição de imagens. Você vai ter algumas dificuldades para editar imagens, as ferramentas são limitadas. Jogos pesados você não vai rodar, você vai rodar só os jogos básicos específicos para ele, ou quem sabe alguns jogos básicos quando o Android estiver definitivamente adaptado ou compatível ao Chrome OS. Mas entenda que a prioridade do Chromebook ou do Chrome OS para a maioria das pessoas é oferecer um acesso à internet prático, descomplicado, em qualquer lugar e com longa autonomia de bateria. Então não é exatamente um ponto negativo, porém você fica com uma certa limitação de uso, mas você já tem esta limitação ciente quando você adquire o produto. Agora, esse sim é um ponto negativo. As especificações técnicas do Samsung Chromebook 3 e da maioria dos dispositivos com Chrome OS, eu digo se a maioria, é claro que eu não estou colocando as exceções, mas a maioria tem um hardware bem limitado. A gente está falando de um notebook que tem um processador Intel Celeron N3050 com 1.6 GHz e 2 núcleos de processamento, 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de armazenamento em eMMC. Isso não é nenhuma SSD, ou seja, o desempenho já cai por isso. 2 GB de RAM com um software devorador de memória como é o Chrome, isso pode tornar a vida de muita gente um pesadelo se não tiver cuidado. Mais de 4 abas abertas no Google Chrome com este hardware já é um problema muito sério. É altamente recomendado que você deixe no máximo 3 abas abertas e que você escolha muito bem o que você vai utilizar neste notebook, ou o que você vai acessar neste notebook. Além disso, além da conectividade ou do tipo de conexão de internet interferir na qualidade final da utilização deste produto, você tem que levar em consideração que alguns sites consomem mais recursos que os outros. Abrir o Facebook neste brinquedinho aqui é um problema, porque a página do Facebook naturalmente consome mais recursos de hardware e isso faz com que o desempenho acabe sensivelmente impactado por esta navegação. Então, pontos negativos aqui temos na escolha do hardware para um produto de baixo custo para oferecer o acesso à internet básica, combinado com o Chrome OS, que naturalmente o sistema é filho do Chrome, ele é basicamente o Chrome. Então a quantidade de recursos que esse software vai consumir é considerável. Eu acho até que o Chrome OS faz um belo trabalho, porque ele poderia ser muito mais lento do que ele é, levando em consideração que ele é um sistema baseado no navegador Google Chrome. A gente consegue, eu pelo menos consigo trabalhar bem com ele na maior parte do tempo, mas algumas vezes ele me deixa um tanto quanto neurastênico com os travamentos e as lentidões. Mas é isso. Este é o resumo dos prós e contras do Samsung Chromebook 3. Galera, para mais informações sobre esse produto, vai lá no targethd.net
e se inscreva neste canal de vídeos e no canal de vídeos do Target HD. Lá tem um review bem completo sobre esse e outros dispositivos de tecnologia. Quem quiser ver a minha opinião sobre tecnologia, opinião pessoal, isenta, sem papas na língua ou travas, que é muito melhor, né? Não ter travas na língua nunca, né? É só acessar o eduardomoreira.com.br. Se você quiser me seguir no Twitter, é só seguir no @oeduardomoreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.